Senhor. Irmãos, aqueles que puderem, convido para nos ajoelhar. Eu ainda peço desculpa que eu ainda não estou conseguindo ajoelhar, irmãos. Então vamos de joelhos falar com Deus. Querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede, pela saúde, pela vida e pelo Espírito Santo ter tocado em nossos corações e sentimos o desejo de estar aqui no seu santo templo, em sua casa, para te buscar, te louvar, te adorar, Senhor, estar mais perto de ti. E coloque esse desejo em nosso coração, Senhor, que cada dia mais possamos viver de acordo com a tua santa vontade e que nossa vida, nossos dizeres, nosso andar seja de acordo
com a Tua palavra e que através da nossa vida, Senhor, muitos lá fora que estão sofrendo e sedentos desse Seu amor, possa também ter o desejo de Te louvar e preparar, Senhor, para a Tua volta. E venha, Senhor, muito em breve nos buscar. Cansamos deste mundo, Senhor, tanta tristeza e sofrimento, Senhor, mas que o nosso coração encha cada dia de alegria e de esperança, de vivermos um dia eternamente contigo, onde todo mal irá terminar. Pedimos, Senhor, que esteja com o pastor essa noite, pastor Marlon, que ele seja usado pelo Teu Espírito, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, mais alegres, mais cheios de Ti, Senhor, e que possamos a cada dia ter uma vida melhor. Fique conosco nestes momentos, essas bênçãos nós Te pedimos, e desde já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos orar pelas ofertas agora, e lembrando que a nossa igreja é uma das menores igrejas do mundo, mas Deus faz milagre com essas pequenas ofertas e com os dízimos. A gente sabe que há pessoas ao redor do mundo que nem sequer têm isso aqui, mas de alguma maneira o Evangelho chega até elas. E vamos orar também pelas nossas famílias, porque quando a gente vem à igreja, a gente lembra de nossos familiares que não são adventistas. Agora tem um programa hoje, amanhã, sexta, sábado, vamos convidá-los para vir aqui. Eu sei que existe um certo preconceito para essas pessoas, mas vamos convidar. Quem quiser ficar de joelho, pode ficar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós Te louvamos e Te agradecemos pela bondade do Senhor nos trazer aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que não puderam vir ou não quiseram vir. Pedimos também que o Senhor abençoe aqui esses dízimos, ofertas, as pessoas que colaboram não somente aqui, mas ao redor do mundo, para que nas Tuas mãos estas ofertas, estes dízimos sejam multiplicados para que outras pessoas sejam salvas. Como a Ellen disse, o mundo está no fim, está difícil viver aqui, ó Pai. Mas há esperança para nós devido à cruz de Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que essa esperança e essa cruz seja levantada bem alto para que as pessoas olhem para Ti e sejam salvos, ó Pai. Obrigado por tudo. Multiplica as bênçãos na vida de nossos irmãos, para que nunca venham de mãos vazias e possam ajudar e se sentir felizes também na Tua obra. Obrigado por tudo, Senhor. Te
Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. E temos muitos motivos para pedir, mas sempre muitos motivos para agradecer, né? É claro que tem momentos da nossa vida que a gente que passa, quando passamos por tribulações, aparentemente alguns desafios se tornam maiores e é mais difícil expressar a nossa gratidão ao Senhor. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. É Ele quem sustenta os mundos, os planetas nas suas órbitas. É Ele que permite que a Terra tenha uma inclinação devida para que haja as 4 estações do ano. A quantidade de oxigênio aqui dentro da Terra é controlada por Ele, para que nós consigamos ter como respirar. Se houvesse um pouquinho mais de porcentagem de oxigênio na Terra, qualquer incêndio seria suficiente para queimar tudo. Mas se houvesse menos, nós também não existiríamos. Nosso coração não bate porque tem uma energia própria que faz ele bater. A vida, o dom da vida, é mantida por Ele. É por isso que em cada momento nós somos totalmente dependentes dEle, somente dEle. Então sempre temos muito que agradecer. Quanto mais nós conseguimos olhar para essas bênçãos que temos para agradecer, os nossos problemas que são reais e Ele se preocupa com eles, diminuem na proporção que afetam a gente. Isso eu digo, não digo da boca para fora. Em algum momento nós vamos poder contar com mais detalhes e outras oportunidades. Mas esse ano que passou foi, para mim e para minha esposa, o mais desafiador de nossas vidas. Com problemas profundos, difíceis, vindo ao nosso lar, à nossa casa. E pela fé tivemos que continuar acreditando que as coisas mudariam, que Ele interviria e que coisas difíceis aconteceriam por propósitos bons. Por isso, quem vos fala aqui é alguém que estamos na mesma página. Então, que Deus nos abençoe nessa noite para aprendermos um pouquinho mais sobre Ele. Pegue sua Bíblia. E ao pegar, nós vamos fazer uma breve oração. Eu peço que você, como está agora, vamos cada um falar com Deus durante pouco tempo, por essa leitura e pelo sermão, para que eu fale, movido pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo ajude você a internalizar essa mensagem de hoje. Alguns minutinhos, cada um orando individualmente. Vamos abrir então a Bíblia e falar com Deus, ou ler agora o que Deus tem para nós, já falamos com Ele. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quem não tiver com Bíblia, tenta ver para quem está. Se você tiver uma caneta, se você não trouxe hoje uma caneta, traga amanhã uma caneta para você rabiscar a sua Bíblia. Se você gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de escrever comentários, sublinhar. Nós conhecemos esse texto. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim. Vamos ler a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
porque no dia em que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O tema da nosso estudo de hoje é um novo começo. Um novo começo. Mas aqui a gente tem um fim. Ou um novo começo. Porque aqui tem uma ordem. Alguém aqui acredita que Deus muda de ideia? É difícil a pergunta, né? Deus muda ou não? Tem alguns textos, né, que a gente vai lembrando, mas e agora? Mas tem um texto que fala que eu sou o Senhor e não mudo. Aí tem outro que fala que Deus se arrependeu, é uma mudança. Mas estudando lá profundamente o hebraico, na sala, estudando esses textos, a gente vê que quando há uma palavra arrependimento, não é a melhor tradução, na maioria das vezes, mas é uma mudança de atitude por causa da pessoa. Então a pessoa, ela mudou, então Deus muda o que faria. Não porque ele mudou, mas porque a pessoa mudou. Então Deus não muda, porque assim diz a palavra, né? Um texto claro. Então nesses outros momentos a gente entende dessa maneira. Então, dado essa mentalidade de entender que Deus não muda, como nós entendemos esse texto onde temos aqui que fala que Deus falou que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu? Nós estamos, a humanidade, né? A humanidade está viva? O que houve então? Se tornou mortal. Não morreu na hora, mas que ele morreria, ia se degradar, ia adoecer. Estou gostando, gosto assim, participação, viu? Pode participar, isso é muito importante. Alguns disseram que não morreu na hora, mas morreu depois. Mas sabe, e se a gente pensar que a morte que deveria ser dada ao homem, não é essa morte que nós morremos. Não era dessa morte que Deus estava falando. Essa primeira morte. Mas a morte eterna. Era essa morte que era a penalidade. Não era apenas uma morte para depois ressuscitar. Era uma morte eterna. Então, morremos eternamente? A humanidade deixou de existir? Essa era a penalidade dela? Não. O que houve então? Misericórdia? O que falou aqui? Pode falar? Perdão. Sabe? Quando houve pecado, alguém morreu. Alguém morreu e quem foi? Jesus. Ele não morreu naquele momento, mas já existiria alguém que morreria no lugar do homem. E é só por isso que a gente não morreu. Porque antes do homem pecar, já havia um plano feito, conforme diz Paulo, desde tempos eternos. E esse plano era: se o homem pecar, eu morrerei em seu lugar. E a gente vê que por causa disso, ele disse: eu morrerei no lugar do homem. O homem terá uma nova chance. Essa é a graça, irmãos. Se nós estamos aqui, é porque temos a oportunidade de ter uma nova chance. Amém por isso? Amém. Nós podemos viver eternamente agora. Essa é a possibilidade. Não éramos para estar aqui. Não éramos para estar aqui. Mas estamos aqui. E temos diante de nós uma nova chance. A humanidade teve uma nova chance. Durante a semana aí, nos outros dias, vamos estar aprofundando em alguns temas. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui em João, se você quiser abrir, mas tem aqui também, João 1,14. João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória, sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus poderia ter morrido no céu por nós? Eu gosto de fazer perguntas difíceis porque eu questiono elas. Eu já me questionei alguma vez. Por que não? Por que ele tinha que ter vindo à Terra e morrer aqui e não lá? Não era a morte?
Lá ele era Deus. Lá ele era Deus. O que mais? Poderia ou não poderia? Por que ele veio? Ele teria que resgatar o Adão. Sabe, irmãos, a gente vai ver um dos motivos. São vários, na verdade. Obrigado aos que participaram. Sim, concordo. Lá ele não estava em carne humana. Então ele estava somente na sua natureza divina. E ele não só queria pagar a penalidade do pecado, mas ele queria se identificar com o ser humano, para que eles também pudessem ter nele um exemplo. Mas não só isso, ele sabia que o conhecimento de Deus estava quase apagado na humanidade. Na época dos judeus, as pessoas buscavam algo espiritual, uma fonte espiritual, e encontravam o orgulho, as exigências ou os fanatismos dos judeus naquela época. Eles estavam querendo encontrar graça e misericórdia, mas encontrava uma justiça errada, que nem era real justiça, né? Porque a justiça é boa, mas era um excesso de zelo na vida deles e não havia misericórdia, não havia amor. Mas Cristo, quando veio a este mundo, podemos ver o que é, quem é a natureza de Deus, o que é Deus. Deus é amor. Então, nós temos aqui que, infelizmente, tudo que era perfeito e belo lá na criação, por conta da queda de Adão e Eva, se tornou sujo, manchado. Até a gente vê na natureza que é bela, a natureza fala de Deus para nós. Porém, a gente vê coisas ruins na natureza. A gente vê animais se atacando, animais um comendo o outro. Nunca foi este o propósito de Deus. Então a gente vê coisas boas, vemos ainda as mãos de Deus na criação, mas vemos também uma outra mão, que não é dele. Então a gente tem esse grande conflito entre o bem e o mal. Jesus, Deus, Ele trouxe um novo começo em Cristo, com Cristo Jesus. Por conta dele nós tivemos essa oportunidade de ter um novo começo. E é por isso que é importante entendermos mais sobre esse ministério e obra. Muitos falam, já estudei, já entendo de graça, já tenho conhecimento suficiente. Toda vez que a gente acha que sabe, então é aí que a gente não sabe. A gente não está sabendo nada. Porque se na eternidade passaremos as eras estudando sobre esses assuntos da graça de Deus, do seu sacrifício, será que não há mais nada para nós nos aprofundarmos? Claro que sim. Então, abra a Bíblia. Ali está um subtítulo, mas lá em João 1. No verso 1, diz assim, no princípio era a palavra, ou o verbo, não sei como está a sua versão, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra aqui é Cristo. E olha que interessante, se a gente voltar lá no Gênesis, a gente vê que pela palavra, inclusive acho que é o próximo texto aqui, isso, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele mesmo fala e ele é a palavra. Ele é esse poder que ao falar se cria, se transforma em algo real. Então tudo que Jesus ordena e fala passa a existir. Sabe que esse conceito é muito importante para nós? Porque existem promessas maravilhosas na Bíblia. E se a gente tem esse conceito que lá no Éden, quando a terra era treva, sem forma e vazia, e tudo passou a existir pela palavra do Senhor, ou seja, Ele fez da terra, que era sem forma e vazia, um lugar belo e maravilhoso, o que Ele pode fazer com o meu coração e o seu coração? Que muitas vezes está sem forma, vazio, pode estar cheio de forma, beleza e cheio da presença de Deus em nossas vidas. Então esse entendimento de que se Ele fala passa a existir, nos faz
a orar mais com fé, crer que tudo é fácil para Deus, tudo é simples para Ele. Quando a gente se rodeia das nossas impossibilidades, de coisas que a mão humana não pode fazer, a gente tem a tendência de desanimar, achar que de fato não é possível. E aí eu lembro, acho que muitos estiveram aqui sábado, outros não, na história do meu primo, que ele era ateu, depois se converteu, e ele fala: muitos cristãos vivem como se fossem ateus, não acreditam de fato na palavra, que é capaz de fazer tudo. E eu lembro que alguém me disse uma vez, na luta contra os vícios, eu lembro eu falei, eu não consigo vencer esse vício, no momento da minha vida. E eu lembro que meu pai que me disse, ele falou: Marlon, toda vez que você fala que você não pode, você está falando que Deus não pode fazer isso em você. Você não é cristão? Se você crê nele, e ele prometeu que faria isso, por que você diz que não pode? Você pode pela força que ele dá. Por meio dele, tudo foi criado e continua existindo. Foi aquilo que nós falamos no começo. Tudo continua existindo por causa dele. Porque eu passei demais aqui. E todas as coisas são sustentadas por sua palavra. Meu avô tinha sido desenganado pelos médicos. Problema do coração. O coração dele estava ficando cada vez mais fraco. E o médico cardiologista falou: o próximo passo, infelizmente, ele vai continuar enfraquecendo o coração até que vai parar de bater. E você ouvir disso do médico deve ser bem difícil, não acha? E eu lembro que eu quis encontrar, pedir ajuda de Deus, né? Que palavras a gente usa neste momento para pessoas que estão enfrentando essas situações? Não é porque meu avô tem mais idade que ele já está preparado para morrer. Nós não nascemos para morrer. A morte é antinatural. Então, eu sentei um dia com o vô, refletindo nessas coisas que estamos conversando aqui, me aprofundando. Eu falei: vô, sabe de uma coisa? Isso já faz uns 6 ou 7 anos, ou mais ou menos isso. Eu falei: vô, sabe de uma coisa? Sabe que eu, jovem, estou a um batimento do coração ou da morte, a poucos batimentos do coração da morte? Por quê? Se Deus tirar a mão dele naquele momento, meu coração para e eu expiro. Então, vô, apesar do seu coração estar assim, quem ordena que vai parar de bater ou não é ele. E eu lembro que a gente pôde levá-lo numa clínica natural aqui em Capitólio, onde muda o estilo de vida e etc, ali para tentar trazer cura física, mental e espiritual às pessoas. E ele chegou lá, a gente fez uma viagem, foi lá no Mato Grosso do Sul, a gente fez uma viagem bem cansativa, e quando ele chegou, ele já estava até um pouco frio, assim, a pele, e mediram o batimento, deu menos de 40. Isso é quase morte. Com as diabetes altas, diabetes alta, também outras situações de saúde, pressão alta. E ali fomos, a enfermeira, a médica do local, fazendo os tratamentos naturais, fazendo a mudança de estilo de vida. Quando ele saiu de lá, uma semana depois, a médica teve que falar para ele deixar de tomar um remédio de pressão e deixar de tomar um remédio de diabetes, porque senão não estava precisando, ia fazer mal naquele momento, e o seu coração já estava no batimento 80. E meu avô está vivo até hoje. Maravilha. É Deus quem determina. Irmãos, é Ele, somente Ele. Sabe, certas vezes a gente tem que ouvir umas histórias, uns testemunhos, para a gente se ligar que quem é meu Deus? Meu Deus é quem sustenta tudo por sua palavra. Você está seguro nele? Neste mundo turbulento, vai ficar de mal a pior. Se a gente olha para o lado, agora a Rússia
e a China se unindo, querendo guerrear contra os Estados Unidos. Irmãos, se isso acontece, o mundo inteiro vai sofrer demais. Muitas pessoas perderam o emprego. Eu não sei você, mas antigamente, quando eu pensava nessas coisas, me dava um calafrio e medo. Hoje, eu tenho paz. Porque não é meu trabalho que me sustenta, é o meu Deus. Se eu perder tudo, eu ainda tenho Ele. E aí Ele é meu tudo. Então eu ainda tenho tudo. Por isso que nós temos que realmente se aprofundar no estudo da palavra, no conhecimento de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o meu justo viverá pela fé. Queridos, não tem como ser cristão daqui para frente. Se deu no passado, eu não sei. Mas daqui para frente não dá para ser cristão sem fé. E fé profunda. Ellen White, no comentário, ela fala: nós precisamos de uma fé que ainda não possuímos. Uma fé capaz de suportar o cansaço, a espera, a demora e a fome. Quando a gente fica cansado, quando a gente fica esperando, quando a gente fica com fome, a gente fica zangado, perde a paciência. E tudo pode acontecer naquele momento. Isso não é fé. Precisamos possuir essa fé que virá do estudo profundo da palavra do Senhor. Ele se fez carne, e em outra versão mais moderna, em vez de falar e habitou, se acampou entre nós. Achei legal essa palavra que escolheram, porque demonstra a proximidade da intenção dele vir aqui. Ele se fez humano para estar perto da gente. Como eu gostaria, não sei você, quantas vezes eu falei, como eu gostaria de ter visto a Jesus, visto ele andar pela terra, fazendo bem, aprendendo um pouco mais do que é o caráter de Deus na pessoa dele. Você não gostaria de ter vivido essa experiência? Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele se tornou humano, por quê? Para se aproximar de cada um de nós. Mas a gente fala, mas ele não está aqui. Os discípulos tiveram uma grande vantagem, parece, né? E não sei se você já leu essa obra maravilhosa, O Desejado de Todas as Nações. É um livro que tem que estar na sua cabeceira, junto com esse aqui. E outros, né? Mas esse livro, ele traz ali um texto muito interessante, que falando que pela obra da graça e pela obra do Espírito, hoje podemos ter mais proximidade com Cristo do que os discípulos tinham na sua presença. Como eu posso ter isso? Fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A gente não vê Deus. Mas ter fé é ter certeza que Ele está mais próximo de nós do que esteve com os discípulos. E agora, por meio dele, a gente consegue ter essa proximidade íntima dele. Você pode ter isso. Nós podemos ter isso, irmãos. Ele veio conhecer as nossas lutas e nossas dores. Ele sofreu todo o princípio de tentação que aqui nós sofremos. A batalha para satisfazer a sua vontade, em detrimento da vontade do Senhor. Ele passou por isso. Ele foi tentado com a possibilidade de queda. Há muitos que creem que ele não poderia errar, não poderia pecar, porque ele era Deus. Mas ele, como diz em Filipenses, ele se esvaziou, ele continuou sendo Deus, mas não usou a sua divindade aqui na terra. Foi como homem que aqui ele viveu. Em alguns momentos nós vimos que a sua humanidade era rompida pela sua divindade em situações específicas. Porém, no dia a dia, na luta diária, ele viveu em carne humana e sabe o que é padecer. E é por isso que ele socorre aqueles que são tentados, porque ele conhece as nossas lutas. Ele sabe o que é sentir solidão. Ele sabe todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele se fez humano, ele também revelou a glória ou caráter de Deus no seu trato com a humanidade. Sabe, irmãos, nós fomos para Campo Grande, por isso que nós não começamos aqui no domingo, também socorrer uma amiga nossa que está passando uma situação parecida com a do meu primo.
bem semelhante. E é muito difícil que essas pessoas, quando estão nesse momento de profunda depressão é uma coisa séria, na mente dela tem alguns conceitos, esses conceitos são a verdade para ela. De que são conceitos de que pessimistas, geralmente, de que ninguém me ama, ou eu sou um fardo para as pessoas, ou outros pensamentos que destroem, que fazem a pessoa deixar de ter vontade de viver. Mas nós temos que, a gente foi uma luta ali conversando com ela, falando, olha, você pode e você vai ter a responsabilidade de crer no que você quiser. Todos temos essa liberdade. Mas não creia nos seus pensamentos. Não creia nos argumentos que são muitas vezes lançados pelo inimigo. Creia na palavra do Senhor. E a Bíblia é repleta de verdades que nós devemos crer e confiar. Porque Cristo, Ele experimentou as necessidades pelas quais passamos também. Ele teve fome, por exemplo. E também Ele teve a coragem para enfrentar tudo por nós, para nos dar um novo preço. Lá no céu Ele tinha tudo, Ele tinha a glória dos anjos, o conforto do céu, longe do pecado. Para um Deus que odeia o pecado, viver no meio de pecadores e se fazer pecado por nós, não é nada fácil. Ele não precisava ter feito isso, mas por amor, Ele deixou o conforto do céu, se fez pobre para que nós fôssemos ricos, se fez pecado para que nós fôssemos justos, morreu a morte eterna para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele fez tudo isso para que o homem tivesse uma nova chance. Quão grande amor Ele tem por nós. Sabe, existem dois extremos. O extremo da gente achar que a gente é melhor do que de fato somos, e outro extremo da gente se colocar tão para baixo e perder o valor que temos também. Há dois extremos. O coach moderno tenta falar que você pode, você é isso, você consegue, tenta te levantar através de você mesmo alcançar aquilo que você não pode alcançar sem Cristo. Mas também existe um outro lado que traz uma depreciação de quem nós somos, exagerada, que não é a realidade. Sabe, se houvesse só você neste mundo, Ele, Jesus, teria vindo para morrer só por você. Lembro de um outro texto também que fala que Ele vê em nós aquilo que nós podemos nos tornar por meio dele. Olha que lindo! Ele não olha como você está hoje. Jesus não olhou. Deixa eu ver se é a próxima aqui. Não está aqui, acho que já passou. Mas Jesus não olhou a Maria Madalena, por exemplo, com a situação dela. Imagina, nua naquele momento, sendo pega em adultério, envergonhada, cheia de pecados. Ele olhou no que ela se tornaria por meio dele. E assim Ele olha para nós também. O que nós podemos nos tornar por meio dele. Ele deu tudo que tinha por nós. Sabe? Agora é nós que temos que escolher. Ele fez tudo para que nós tivéssemos a vida. E alguns aí fora creem que, como Ele já morreu, todos serão salvos. É uma crença. Ou alguns foram eleitos para a salvação e outros foram eleitos para a morte eterna. Esse não é meu Deus, não. Não é meu Deus. Não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço morreu para que toda a humanidade fosse salva. Mas agora a humanidade tem uma nova chance. E quando a chance é falada, é o livre-arbítrio. Mas irmãos, nós não falamos, é que assim, a gente é muito afetado pela cultura grega que separa a palavra da ação. Nós já falamos, acho que aqui algumas vezes sobre isso, mas não vou deixar de repetir. Não basta falarmos que aceitamos a Jesus. Devemos demonstrar
que nós o aceitamos. Aceitamos o que Ele fez por nós. É muito mais por nossas ações que nós respondemos que nós o aceitamos. Isso não é obras. Nós somos salvos pela fé somente. Nós falaremos mais sobre isso aqui amanhã. Mas, por exemplo, quando eu acordo pela manhã e escolho passar tempo na presença dEle, o que eu estou falando? Eu aceito. Quando eu abro, não vai vir um anjo abrir a palavra e colocar aqui para eu ler, ou vai ler para mim. Isso não vai acontecer. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que abrir a palavra, eu tenho que internalizar isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos falando também com nossas ações. Eu o aceito. Quando a gente passa o dia na comunhão com Cristo, se esforçando, que muitas vezes não temos esse hábito de falar com Deus enquanto realizamos as nossas atividades, nós estamos falando, eu o aceito. Irmãos, é hora de recomeçar. Não importa o tempo de experiência cristã que nós tenhamos, seja muito ou seja pouco, ou não importa o pecado que cometemos, não importa a condição de nossa vida. Hoje é o dia para um novo recomeço. Um recomeço, quem sabe, isso eu mesmo tenho refletido, na correria da vida, que muitas vezes tenta sugar o nosso tempo de comunhão com Deus. E agora, daqui em diante, é um tempo que nós temos que aumentar a qualidade do tempo que passamos com Deus. O tempo que estudamos a palavra de maneira séria. É o tempo que temos que aumentar. Ao mesmo tempo, Satanás está colocando em nossa frente muitas coisas, muitas atrações, seja de cunho profissional. Isso eu sei das tentações que eu enfrento, apesar de estar num curso de teologia. A batalha pelo sustento, a batalha por comprar, possuir, tudo isso que nós enfrentamos. Pode também ser armadilhas do inimigo, muitas coisas. Então nós temos que ficar atentos. Alguns vão precisar recomeçar na sua rotina diária, permitindo que tenhamos mais tempo na presença do Senhor. Outros, no seu estilo de vida, para ter uma mente mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo. Outros ainda, no seu relacionamento, uma casa onde habita o Senhor, não há espaço para discórdia. Se há discórdia, Jesus já saiu de casa, antes da discórdia. Quem sabe precisamos de um recomeço nessa área também. Nós acabamos de falar aqui que não existe impossibilidade para Deus. Acabamos de falar aqui. Mesmo que a impossibilidade esteja no meu coração, ou no coração do meu cônjuge, ou dos meus filhos. Na minha casa, era uma casa de briga, mesmo sendo adventista, quando eu morava com meus pais. Mas eu lembro que quando Cristo entrou naquela casa, houve paz. Houve paz. Precisamos ter um recomeço nessa área também, irmãos. Nossos lares precisam de um recomeço. As nossas finanças, não sei quantos de nós aqui estamos com dívidas. Dívida é uma armadilha do inimigo. Nós somos sempre tentados a comprar e a comprar e a comprar. Precisamos de um recomeço nisso também. Agora, o principal recomeço é da entrega sem reserva. E o início e o principal de todos, e o que afeta todas essas coisas que nós falamos e outras, é a entrega sem reserva ao Senhor. Salomão, Saul, grandes homens de talento excepcional, humildade que raramente a gente vê, falharam e caíram feio. Um voltou para os caminhos de Deus ao final, outro se perdeu. Qual foi a razão desta queda? Foi porque eles não se entregaram completamente ao Senhor, deixando algumas recomendações de lado, passaram a viver por seus próprios entendimentos. Que tenhamos esse cuidado. Todos precisamos recomeçar, mas o principal é na área espiritual. Chegou um tempo de tomar decisões. O que tem afetado a minha vida espiritual?
Chegou o tempo de arrancar o olho, arrancar o braço, como diz a Bíblia. Não no sentido literal, mas no sentido que preciso tirar aquilo que me afasta de Deus. Urgente. E agora eu quero convidar, acho que o louvor aqui vai cantar uma música final. E durante essa música, eu convido os irmãos a que entenderem que precisam recomeçar em alguma dessas áreas. Se você precisa, eles podem vir vindo aqui os que vão cantar. Se você precisa de alguma dessas áreas de um recomeço, se você quer recomeçar com Cristo, um compromisso com Ele, de se entregar a Ele, se você já é batizado, fazer um voto novamente com Ele, renovar os votos que você fez com Deus no dia do batismo. Se você ainda não é batizado ou precisa de um rebatismo, chegou a hora e agora é o momento de recomeçarmos com o Senhor. Ao ouvirmos aqui aqueles que querem tomar essa decisão, eu peço que se levante, não agora, a hora que formos ouvir. Não é para todo mundo, é para quem quer de fato tomar decisão hoje, de alguma dessas áreas, recomeçar. E depois nós vamos orar. Essa hora
de orarmos, convido vocês a estarem aqui amanhã, na nossa continuação. Convide as pessoas que você conhece, mesmo que você pense que pode ser que elas não venham. Podemos nos surpreender. Amanhã falaremos sobre a vitória do madeiro. Não perca. E antes de orarmos agora, eu vou deixar vocês, por um minutinho, orar e falar com o Senhor sobre aquilo que você precisa entregar. E, se alguém aqui tiver algum motivo especial de oração, nós vamos estar lá embaixo, numa salinha, orando agora depois do culto. Só uma oração, vai ser rápido, não vai demorar, mas só permitir que aqueles que querem pedir por algo especial, estaremos ali para clamar ao Senhor, tá bom? Então, vamos falar agora com o Senhor daquilo que precisamos entregar a Ele e depois terminaremos juntos. Muitas das coisas que falamos aqui, que sabemos que precisamos entregar, nós não temos força. Mas eu lembro de um texto bíblico que fala para a gente se apoderar da sua força, para então fazer paz contigo. E queremos entender melhor como se apoderar dessa força. E é por isso que vamos vir aqui amanhã e convidar nossos amigos para que a gente entenda na pregação de amanhã como se apoderar dessa força, como que a vitória no madeiro de Cristo Jesus pode me dar uma força real, e esse poder me ajuda de fato nas batalhas diárias, me restaura fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Pai querido, entregamos vistos a Ti agora nas Tuas mãos. Entregamos um coração orgulhoso que muitas vezes aqui nem enxerga o que precisa de fato mudar, ou não concorda com aquilo que salvaria a nossa vida espiritual. Mas, Pai, entregamos o nosso coração cheio de pecados também. Situações difíceis que precisamos colocar em dia, situações que parecem impossíveis. Mas agora, hoje à noite, nós falamos de um Deus que pode todas as coisas, porque pela Sua palavra, Ele fez o mundo ficar lindo, de onde só havia trevas e não era nem formado, Pai. Faça em nós um novo coração. Amém. Crie em nós um espírito inabalável, Senhor. Amém. Precisamos de energias espirituais, de fé que ainda não possuímos. Que possamos também, a partir de amanhã, acordarmos motivados para fazer o Senhor, no momento com o Senhor, o primeiro do nosso dia. Amém. Separar um tempo especial e não sair apressado da Sua presença, sem receber a paz que só o Senhor pode conceder. Amém. Queremos estar mais familiarizados com as palavras, os livros também que estão à nossa disposição, para podermos ter essa fé que ainda temos que ter. Nos ajude, Pai, a ser esse o principal compromisso com o Senhor, da qual o Senhor nos ajudará a cumpri-lo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Pai querido, amanhã a gente quer chegar aqui, já com esse primeiro dia de experiência, fazendo esse novo recomeço nesses pontos que falamos aqui. Leva meus irmãos em segurança aos seus lares, esteja presente com eles nas suas lutas e desafios, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.